Olá, você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Vamos falar de quê? Amor de Mãe. Amor de Mãe está prestes a estrear e eu andei analisando alguns plots que parecem repetidos, parecem aí plagiados de outras novelas, mas será que seria um plágio mesmo? Ou apenas uma forma diferente de contar uma mesma história? É isso que a gente vai verificar quando o Amor de Mãe estiver no ar. Agora, quais são esses plots repetidos da próxima novela das 9, eu conto daqui a pouquinho depois da vinheta. Então, pessoal, como eu já falei, andei analisando aí alguns plots principais da nova novela da Manuela Dias, Amor de Mãe, que vai estrear às 9 da noite, no próximo dia 25 de novembro. Estamos todos muito ansiosos, porque a novela promete ser um sucesso, ser super emocionante e bem profunda. Primeiramente, eu queria avisar que esse vídeo se trata única e exclusivamente de especulação. Eu não tô aqui pra criticar, pra falar mal, nada disso com relação às histórias que parecem retiradas de outras tramas que a gente já viu. Por quê? Como se diz aí um velho ditado, na televisão nada se cria, tudo se copia. O que vale é que as histórias sejam recicladas da melhor maneira possível e recontadas de uma forma diferente, que nos emocione, que nos toque, que faça a gente ter aquela sensação de que a gente conhece aquela história, mas por um ângulo diferente. Então eu acredito que é isso que vai ser feito em Amor de Mãe. Mas eu também acho interessante trazer para vocês aí, refrescar a memória de quem não se lembra, quais foram as novelas que já tiveram temas muito parecidos com os que a gente vai ver aí em Amor de Mãe. Então, o primeiro plot que eu achei bastante parecido com outra história que nós já conhecemos é o da Lourdes, né? Na trama da Lourdes ali, vivida pela Regina Casé, uma das 3 protagonistas da história, ela é uma nordestina que mora no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade fictícia chamada Malaquitas, e tem uma vida muito pobre, muito sofrida, né? Bastante batalhada. Ela tem 4 filhos e um desses 4 filhos é vendido pelo próprio pai, o menino Domênico, aos 2 anos de idade, por uma traficante de crianças chamada Kátia. Na primeira fase, a Lourdes e a Kátia, elas serão vividas pela Lucy Alves e pela Estela Rabelo, respectivamente, e o pai é feito pelo Daniel Ribeiro. Então, o pai vende essa criança, né, um dos 4 filhos, e a mãe, a Lourdes, fica enlouquecida e resolve sair da cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, atrás do filho no Rio de Janeiro. A intenção dela é buscar esse filho e ela faz isso incansavelmente. Claro que no Rio de Janeiro acontece mil coisas e ela passa mais de 20 anos aí à procura desse filho. Essa história a gente já viu antes, né? Em 2004, em Senhora do Destino, escrita pelo Aguinaldo Silva, a história principal era de uma mãe nordestina que vivia no interior do Pernambuco, que tinha 4 filhos, né? 3 meninos e uma bebezinha, a pequena Lindalva. O marido, ele saía da cidade em busca de condições melhores de vida e prometia que quando estivesse bem, buscaria a família. Só que, na verdade, esse pai de família era um mau caráter, abandonou toda a família, deixou eles ali à própria sorte, né, jogados à própria sorte, e nunca mais apareceu. A família começou a passar muitas dificuldades, né? Então a mãe, a Maria do Carmo Pereira da Silva, na primeira fase vivida pela Carolina Dickmann, resolve pegar todos os filhos e ir para onde? Para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, chegando ali bem na época da ditadura, naquela loucura ali do dia do AI-5 em 1968, ela acaba conhecendo a terrível Nazaré Tedesco, que é uma oportunista, né? Uma criminosa, a grande vilã da trama. No momento ali onde ela precisa levar um dos filhos pro banheiro para fazer xixi, alguma coisa do tipo, ela deixa a bebezinha nos braços da Nazaré. E aí acontece o sequestro que movimentou toda a trama de Senhora do Destino. E a partir desse momento, a Maria do Carmo passa a dedicar a sua vida em busca da pequena Lindalva, né? Sua única filha mulher. 25 anos depois, a Lindalva, agora vivida novamente pela Carolina Dickmann e a Maria do Carmo feita pela Suzana Vieira, a gente passa a acompanhar essa saga da Maria do Carmo em busca da filha. Então, realmente, é um plot muito parecido, né? O de Senhora do Destino com o de Amor de Mãe. O que a gente observa aí? Pequenas diferenças. Por exemplo, em Senhora do Destino, a Maria do Carmo tinha
4 filhos, uma delas é sequestrada, então ela cria aí os 3 filhos, depois de batalhar muito, virar uma empresária de sucesso e tal. A Lourdes, da Regina Casé, ela tem 4 filhos, um é vendido. No caminho para o Rio de Janeiro, em uma rodoviária, ela encontra uma bebezinha abandonada e ela pega essa bebezinha para criar. Então ela acaba criando 4 filhos, mas sendo mãe de 5, na verdade, né? Além dos 3, mais o menino sequestrado, mais a Camila, que é vivida pela atriz Jessica Ellen, né, na segunda fase. E aí, então, essa mãe, em vez de 4, tem 5 filhos. É uma pequena diferença de uma história para outra. Outra coisa diferente na história é que a Maria do Carmo, ela tem a filha sequestrada já no Rio de Janeiro, né? Onde ela vai em melhores condições de vida. E a Lourdes, não. A Lourdes, ela perde o seu filho, né? Ela tem o seu filho sequestrado, ele vendido, na verdade, ainda lá no interior do Nordeste. Então ela vai ao Rio exclusivamente para buscar o filho, para encontrar esse filho. Agora, outros pontos bastante identificáveis entre uma história e outra é que os dois pais são canalhas, né? São mau caráter, cafajeste. Um abandona toda a família e o outro vende o próprio filho. Então, direta ou indiretamente, ambos estão envolvidos aí nesse calvário da mãe, né? Nesse sofrimento todo que as mães acabam tendo por causa da perda dos filhos. Bom, esse é o primeiro plot muito parecido. Eu acho que várias pessoas já se tocaram disso, já tem até algumas brincadeiras aí na internet, nas redes sociais, sobre a semelhança entre uma história e outra. Mas, como eu falei, acredito que a Manuela Dias vai ter ali todo o seu jeitinho particular de contar essa história. O segundo plot, né, a segunda trama, muito parecida com outra que nós estamos vendo, inclusive atualmente, uma novela que está no ar, é a história da Thelma, vivida pela Adriana Esteves. A Thelma é dona de um restaurante português, mãe super dedicada e super protetora de Danilo, vivido pelo Chay Suede, que descobre que tem um aneurisma praticamente inoperável, que pode fazer com que ela morra a qualquer momento. Então, nessa iminência aí de ter pouco tempo de vida, além de ficar muito preocupada com o filho, por quem ela é completamente apaixonada, a Thelma também decide fazer uma lista de desejos, de coisas que ela gostaria de fazer antes de morrer. Então, essa questão de vida e morte, de fazer coisas que a gente ainda não fez, de correr contra o tempo para realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, está sendo abordado de uma forma muito bem feita, muito gostosa de se acompanhar na novela Bom Sucesso, da Rosane Svartman e do Paulo Raume, em cartaz às 19 horas, né? Bom Sucesso trata justamente dessa reflexão, né, sobre a finitude da vida, né? Sobre vida, sobre morte. Como que a gente deve encarar a iminência da morte? Será que é tão trágico assim? Será que a gente deve encarar com tanto sofrimento, com tanto pesar, se a morte é algo tão natural? Então eu acho que o que Bom Sucesso quer mostrar é que a morte, ela faz parte da vida, então ela tem que ser encarada com a mesma leveza, ou talvez com mais leveza do que a vida que às vezes a gente carrega com tanto peso. E aí os personagens da Grazi Massafera e do Antônio Fagundes, a Paloma e o Alberto, ali numa relação de amizade lindíssima, super afetuosa, eles mostram da maneira mais linda possível como que a gente pode lidar aí com esse tema de vida e morte, da iminência de uma morte anunciada. Então me lembrou bastante também, né, essa história da Thelma, dela fazer uma lista de desejos e tal, com Bom Sucesso. Bem, Bom Sucesso tá maravilhosa, tá sendo destrinchada a história, contada de maneira muito satisfatória. E aí vamos ver como que a Manuela vai contar a história dela. Porque Bom Sucesso de forma nenhuma é uma história mal contada, ou atropelada, ou com furos, não. Tá sendo muito bem feita e a gente espera então que a Manuela traga aí coisas mais bonitas ainda pra gente ver, novas reflexões. E é isso. Esse segundo plot de Amor de Mãe lembra bastante a história de Bom Sucesso. O terceiro e último plot, repetido de Amor de Mãe, nós vimos em A Vida da Gente. Bom, do que se trata? O Magno, filho mais velho da Lourdes, né, personagem vivido pelo ator Juliano Casarré, ele vai ter uma esposa, né, já vai começar a história com uma esposa em coma devido a um acidente automobilístico. E vai ser pai de uma menina, acho que de uns 10 anos, feita pela atriz Clara Gallinari. A esposa, estando em coma já há alguns anos, ela vive, obviamente, no hospital, sendo cuidada por uma enfermeira, né, com muita dedicação, chamada Bettina, que é feita pela atriz Isis Valverde.
Depois de todos esses anos, internado em um hospital, em coma, o Magno e a Bettina, eles acabam se conhecendo melhor e nutrindo uma admiração mútua um pelo outro, né? A Bettina admira o marido que o Magno é, né? Dedicado, sempre visitando a esposa. E o Magno admira a dedicação profissional da Bettina, né? Então isso acaba virando uma paixão, né? E muito provavelmente eles vão acabar se envolvendo, tendo um romance na história. E eu acredito que em determinado momento a personagem Leila, feita pela Arieta Correia, que é a esposa do Magno, ela vai acordar desse coma. E quando ela acordar, ela vai ver essa situação aí de romance entre o marido e a enfermeira. E aí o drama tá estabelecido. Pra piorar o negócio, a filhinha, né, do Magno com a Leila acaba sendo diagnosticada com uma doença genética também que precisa muito de cuidados especiais, então ela também tem que estar sempre no hospital. Então o Magno acaba trocando a casa pelo hospital e essa convivência meio que obrigatória com a Bettina acaba contribuindo, né, para esse amor, para essa paixão que explode entre os dois. Mas como que vai reagir a Leila quando ela acordar do coma, vendo a vida dela toda virada do avesso? Muito provavelmente quando ela sofreu o acidente, a filha ainda era pequenininha, ela tinha um marido, uma vida feliz, e ela acorda do coma e tudo tá modificado. Então, como que a pessoa que sai do coma vai lidar com essa nova vida? É um tema que a gente viu de forma magistralmente abordada em A Vida da Gente, da Alicia Manso, exibida em 2011, né? Novela das 6, aí, protagonizada pela Fernanda Vasconcelos, a Marjorie Chan e o Rafael Cardoso. Na trama, o plot principal era exatamente esse. A Ana Vasconcelos, vivida pela, ou melhor, a Ana Fonseca, vivida pela Fernanda Vasconcelos, ela era uma tenista de grande sucesso, que se envolve aí amorosamente com o Rodrigo, do Rafael Cardoso, acaba engravidando, tem a bebezinha e numa fuga de carro ela acaba sofrendo um acidente junto com a irmã Manuela que faz com que ela fique em coma durante 6 anos. E nesses 6 anos mil coisas acontecem, né? A filha dela acaba sendo criada pela irmã Manuela e essa convivência com o pai da menina, o Rodrigo, acaba aproximando os dois, que se casam ao longo desses 6 anos. E então a Ana acorda do coma 6 anos depois, com a vida totalmente diferente daquela que ela tinha quando ela sofreu o acidente. Então o homem da vida dela, seu grande amor, Rodrigo, tá casado com a sua melhor amiga, que é sua irmã Manuela, cuidando de sua filha como se fosse deles. No caso, é filha do pai, mas é sobrinha da irmã. E aí, como que a Ana vai lidar com essa situação? É o que a gente acompanha ao longo aí da história de A Vida da Gente. Uma novela de grande sucesso, lindíssima mesmo, que deu o que falar, que provocou debates e foi maravilhosa. Agora a gente vê aí mais uma vez Amor de Mãe, que vai abordar esse mesmo tema. Então, como será abordado, né? Como que vai ser feito? Manuela Dias é outra autora, José Luiz Villamarim é outro diretor, o horário da trama é outro. Então, pode ter coisas mais profundas, pode ter coisas que vão mais no âmago das questões. E eu acredito que estão todos ansiosos, eu estou muito ansioso por Amor de Mãe, como eu já falei, hoje, né, dizem os especialistas que existem 6 histórias originais no mundo. Todas elas já foram contadas. Então, qualquer outra história que seja escrita aí, seja para TV, cinema, teatro, é apenas repetição do que a gente já viu. Então, muda a forma de ser contada, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, comenta, eu adoro ler e responder os comentários. Também se inscreve no canal para que eu continue produzindo mais conteúdos como esse. Me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fui!